Irmãos, o nosso tema é: o que seria de nós sem a palavra de Deus? Como é que nós estaríamos se não houvesse esse livro maravilhoso chamado Bíblia? Bem, nós vimos na aula passada que se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós não teríamos a noção do Deus Criador. E aí vimos todas as consequências disso. Se não tivéssemos a palavra de Deus, nós não teríamos a noção de que Deus, além de Criador, Ele é Deus libertador. E aí vimos todas as consequências disso na aula passada. Vimos também, irmãos, que através do Velho Testamento, Deus nos faz entender que Ele não só criou, que Ele não só conserva, que Ele não só restabelece o que criou, que Ele não só simplesmente liberta, mas que Ele cumpre suas promessas. Ou seja, no Velho Testamento você tem Deus se revelando e nos mostrando que Ele é aquele que concede o descanso na terra prometida e é um Deus que também concede sabedoria. Agora, o mais interessante realmente do Velho Testamento é exatamente o Deus que controla toda a história, e daí todos os livros absolutamente proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. E aí nós vimos na aula passada que bastaria o Velho Testamento para que nós pudéssemos nos contentar exatamente com absolutamente tudo sobre Deus, mas de forma extraordinária você tem um Deus que resolveu o que? Entrar na história. E daí o surgimento de todo o Novo Testamento. Por aquilo que pareça, nenhum outro livro narra isso de forma tão séria, direta e objetiva. Porque, olha que interessante, você termina o Velho Testamento compreendendo que Deus simplesmente controla toda a história e tinha feito a previsão de todos os fatos absolutamente futuros no tocante à história. Mas de repente você tem simplesmente em fenômeno histórico um Deus que entra na história, um Deus que resolve se tornar carne, um Deus que resolve deixar sua glória, um Deus que resolve tomar a forma humana e na história entrar. Olha que fantástico. E aí, olha que interessante, isso não estava no Velho Testamento, isso não foi fato do Velho Testamento. Isso foi fato de uma nova coleção de livros que agora, o mesmo Deus que tinha inspirado homens no Velho Testamento, Ele inspira agora homens para a continuação do registro da sua revelação. E esse Deus que entra na história é o Deus Filho. E daí a bênção, a dádiva, porque a palavra de Deus é presente, a palavra de Deus é dádiva. A palavra de Deus é simplesmente uma prerrogativa que Deus trouxe e deu a nós. Daí a dádiva das biografias. Deus não somente resolveu entrar na história humana e mudar a história humana e dividir a história humana antes dele e depois dele. Ele ainda impulsionou homens a registrar este fato histórico. E o registro desse fato histórico é o que nós chamamos de evangelhos, boas novas. Daí a dádiva, a bênção das biografias. O que é Mateus, o que é Marcos, o que é Lucas, o que é João? É o registro histórico da presença de Deus entre nós, do Deus Filho, Jesus Cristo. E daí a dádiva das biografias. É muito interessante isso, porque quando você olha para cada uma das biografias, que são 4, e olhe que nós tivemos mais de 500 livros escritos sobre Jesus Cristo. Já pensou nisso?
mais de 500 livros foram escritos sobre Jesus Cristo e que tem datação dos anos 150 a 300, ou seja, bem próximos da época em que Cristo esteve entre nós. Só que a igreja, lendo um por um, a igreja simplesmente verificou que os únicos que tinham marcas absolutamente divinas eram esses 4. Então a igreja não escolheu qual seria o livro que entraria no cânon sagrado e o que sairia. Não, nós nunca escolhemos, nós só reconhecemos aquilo que Deus já tinha dado. E de todos os livros, olha que interessante, dos 400 e poucos, alguns dizem 500 livros, que trataram da história de Cristo, a escolha foi muito difícil, mas nós tivemos 4 critérios. Primeiro critério: esse livro foi escrito por um apóstolo. O reconhecimento, 4 critérios. Foi escrito por um apóstolo? Porque quem são os apóstolos? São aqueles que estavam vivendo com Cristo. Se não foi escrito por um apóstolo, tudo bem, ninguém é preconceituoso. Mas a pessoa que está escrevendo esse livro teve influência direta dos apóstolos para escrever. Então olha que interessante, daí já morreu mais de 300 livros por baixo. Aí já morreu mais de 300 livros por baixo, porque o indivíduo tinha que realmente provar que era apóstolo. E para provar que era apóstolo tinha que estar com Cristo desde o início. Agora olha que interessante, mortos mais de 300 livros, ficou uma gama de 100 e poucos livros reivindicando serem livros divinos. Aí partimos para o segundo critério. O segundo critério feito por um apóstolo. Segundo critério, esse livro tem universalidade, ou seja, esse livro foi recebido em todas as igrejas como palavra de Deus. Irmãos, é tão simples saber o que é escrito por Mateus e por João, por Tiago, por exemplo, Filipe. Todos os apóstolos eram conhecidos por toda a igreja, e os seus escritos, a igreja os conhecia. Então, por exemplo, você tem uma série de escritos assim, por exemplo, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Paulo. Esses 2 livros existem. E por que não foram recebidos no Novo Testamento? Por uma razão simples, absolutamente simples. Todo mundo ao ler sabia que não era nem Pedro, nem o quê? Paulo. Porque toda a igreja do Novo Testamento conhecia os apóstolos. As cartas e os escritos dos apóstolos andavam pela igreja e eram trocados de igreja em igreja. Então a igreja, assim como hoje você, por exemplo, me conhece, e você conhece nosso falecido pastor Gedeon, você conhece pastor Agorides, você conhece pastor Egeise, você conhece pastor Elias, assim como você conhece cada pastor da igreja, e você sabe, inclusive ouvindo a voz, que pastor está pregando. Na época da igreja inicial, todos nós conhecíamos cada um dos escritos dos apóstolos. E a gente tinha a perfeita dimensão: isso aqui é mentira, isso aqui Pedro não escreveu. Por exemplo, tem uma biografia de Cristo, ou seja, tem um evangelho chamado Evangelho de Nicodemos. Evangelho de Nicodemos. Irmãos, a igreja em peso leu o Evangelho de Nicodemos e recusou o Evangelho de Nicodemos. Porque o conteúdo dele, primeiro, a autoria não era de Nicodemos, porque Nicodemos foi um dos grandes homens na igreja primitiva. A autoria não era dele. E em segundo lugar, o conteúdo não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. O padrão pelo qual a igreja não reconheceu, mas recebeu,
O padrão pelo qual era Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João apóstolos, Lucas escrevia em nome do apóstolo Paulo, e em razão de toda uma pesquisa histórica entre os apóstolos, então quando saiu o Evangelho de Lucas, foi um best-seller, todo mundo estava esperando o Evangelho de Lucas, e todos os apóstolos estavam dizendo, está saindo Lucas, está saindo Lucas, e o que ele escreve não é nada dele, fomos nós que narramos, por isso que Lucas diz no início, eu fiz investigação história séria, e aí quando saiu foi um rebuliço. Marcos foi recebido em razão da presença de Pedro. Marcos, ao escrever, simplesmente é como se Pedro estivesse escrevendo. Então, o conteúdo foi autenticado na época pelos próprios apóstolos. Não tinha erro. E aí Deus nos deu 4 biografias. A primeira biografia é Mateus. Olha que interessante. Em Mateus nós temos a dádiva da biografia que olha para Cristo como o grande rei que esteve entre nós. E assustadoramente, um rei diferente de César, que não cobrava impostos, um rei diferente de César e de Herodes, porque cuidava do seu povo, porque estava perto do seu povo, porque amava seu povo, porque se dedicava ao seu povo, porque se dava ao seu povo. E aí o judeu, quando olha para Mateus, o judeu diz, realmente o Messias prometido desde o Gênesis, agora está entre nós. Então, se você parar e pensar, Mateus é escrito para judeus. Agora, tentando alcançar todo o mundo romano, você tem a biografia do grande servo estabelecida por Marcos. Em Marcos, Jesus é o servo operoso. Jesus é aquele que toda hora está praticando milagres, toda hora está realizando milagres, toda hora está praticando atos poderosos, toda hora está fazendo atos poderosos. E Roma era atraída por o espetáculo dos grandes feitos. Roma era atraída pelo espetáculo das grandes realizações. Então, a ênfase de Marcos foi alcançar literalmente os romanos, fazendo com que aquele que era o servo judeu fosse reconhecido no Império Romano pelos da casa de César como o maior poderoso de todos os tempos. Por isso o apóstolo Paulo chega e diz, olha, nas minhas prisões Deus abençoou bastante e eu simplesmente alcancei os da casa de César. O Evangelho viralizou de tal forma que é grande em Roma, que nós temos em Roma uma das igrejas mais importantes de todo o Império Romano, e chegou já o Evangelho à casa de César. Dizem alguns autores que, não tenho certeza disso, que Marcos escreve o Evangelho muito influenciado por Paulo. Paulo que tinha estabelecido uma distância muito grande de João Marcos, por causa da primeira briga, antes de morrer disse, me traz Marcos porque ele é muito importante. E aí dizem que quando Marcos chega e encontra com Paulo influencia de forma muito grande, aqui ele publica os escritos que ele já tinha feito. Historiadores dizem isso, porque Paulo parece que foi o primeiro a identificar em Marcos, que aqueles escritos não podiam vir dele, vinham do Senhor Jesus. E os escritos de Marcos foram radicalmente importantes para que o mundo romano entendesse que Cristo era o Senhor Todo-Poderoso. E o que é interessante é que, como se não bastasse, vem Lucas e nos traz a dádiva do homem perfeito, ou seja, Lucas nos traz um evangelho que demonstra simplesmente que Jesus foi tão homem como a gente, que comeu nossa comida, bebeu nossa bebida, dormiu conosco, acordou conosco, andou conosco, sujou os seus pés, e trazendo essa noção do homem perfeito, Lucas viabiliza
autoriza depois ao apóstolo Paulo simplesmente desenvolver toda a teologia da imputação, da substituição e do segundo Adão, porque pelo primeiro Adão entramos no pecado, com Cristo fomos resgatados eternamente do reino da morte. Agora, Lucas, ele é fundamental para nós, porque ai de nós se não fosse Lucas, irmãos. Lucas é o escrito histórico mais perfeito de Cristo. Em Cambridge e em Oxford, dois grandes historiadores, eles atestaram que o escrito de Lucas é de natureza histórica tão essencial e fundamental que nenhum historiador sério, simplesmente ao ler Lucas e procurar as fontes, fica sem reconhecer a existência de Cristo um dia na face da terra. E é engraçado como o Evangelho de Lucas até hoje consegue trazer ateus aos pés do Senhor Jesus. O maior de todos os tempos, se chama C.S. Lewis. Você tem que ler livros desse homem, C.S. Lewis. Ele é que criou aquele conto, Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, ele é considerado simplesmente um dos maiores intelectuais do século XX. E como ele morreu agora, século XXI. Acho que morreu. Depois eu vejo esse nome. C.S. Lewis, ele foi um dos maiores ateus de todos os tempos. E pelo que conta na história dele, Lucas foi fundamental para tirá-lo do ateísmo e trazê-lo ao cristianismo. Metade da vida dele foi voltada à cátedra de filosofia, pregando o ateísmo. Mas os evangelhos o trouxe para perto de Cristo. E simplesmente Lucas teve uma influência muito grande e gerou nele, com certeza, ele está morto, não é? É 63, oh meu Deus do céu, que vida. Mas os livros dele, irmãos, encontrou promoção, C.S. Lewis. De vez em quando tem promoção na internet, aí vem assim, 10 livros do C.S. Lewis por 120 reais, está de graça. Você pode comprar e leia. É de C.S. Lewis algumas frases tais como: Deus não se fez de doutor para conversar com lavadeiras. Ele foi até o tanque de Betesda para conversar com lavadeiras. É fantástico a análise que ele faz do Evangelho. E Lucas não é brincadeira. Lucas converteu Mateus, Marcos, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João converteram um dos homens mais importantes que temos hoje no Brasil na área da psiquiatria. Você pode imaginar um médico acreditando que Deus existe? É quase impossível. 90% deles adquirem um conhecimento tão alto, que eles creem que são Deus. Pode ficar tranquilo. Quando ele pega um diploma de medicina, a coisa é tão difícil, é tão desgastante, que ele tem certeza que ele é Deus. Porque ele pode simplesmente, com uma única receita, tirar de você tudo aquilo que você está sentindo. É muito difícil um médico crer em Deus. A maioria deles até ri, dizendo: reza e para ver o que acontece. Escute, irmãos, olha que interessante. Um dos maiores psiquiatras, quem é psiquiatra é mais difícil, dos maiores psiquiatras do Brasil, hoje é evangélico. E ele veio também do ateísmo extremo. Então você tem que fazer medicina, você tem que fazer residência, depois pós-graduação em psiquiatria, não é psicólogo, é psiquiatra, para poder passar remédio para pessoas que estão com problemas mentais grandes, como se ninguém tivesse problema mental, né? Então, se você tem medo de fazer uma faculdade, não ganhar dinheiro, não faça medicina, não vai faltar trabalho para você, e vá para a psiquiatria, porque está todo mundo ficando louco, absolutamente, né? E torça para que o movimento pentecostal não cresça, porque a única ramificação
do evangelho que ainda crê que Deus cura doido é o pentecostal. Tá? E óbvio que nós somos considerados por eles malucos, porque falar em língua é coisa de doido, né? Então, tadinhos. Então, essa é a questão. Agora, olha que interessante, ele se tornou hoje um dos maiores pregadores do evangelho. Estava com o nome dele agora na cabeça, não é? Augusto Cury. Augusto Cury. Sabe o que fez ele se tornar crente? Olha que lindo. Ele leu Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele foi analisar a psique de Cristo. Olha que maluco. Ele foi analisar a psique de Cristo. E ele viu que Cristo era tão acima de todos os homens que só poderia ser Deus entre nós. E daí ele escreveu 5 livros fantásticos. O mestre disso, o mestre disso, o mestre disso, o mestre daquilo. É uma coletânea, né? Sobre a cabeça de Cristo. Saíram 5 livros que são vendidos juntos. E se você puder comprar, compre e leia. O mestre da sensibilidade, do amor, do entendimento. É fantástico. Augusto, academia, né? Agora, olha que inteligente, olha que fantástico. Não poderia ter só um evangelho, tinha que ter 4 mesmo. E o último de todos, o mais profundo, é a dádiva da palavra. A dádiva da palavra. Ou seja, no princípio era o verbo. E o verbo estava o quê? Com Deus. E o verbo era o quê? Deus. Então a palavra se manifesta em nós. Eu estava essa semana estudando só esse texto. Esse texto está me tomando mais de 9 meses de estudo. Eu estou desesperado com João capítulo 1 e 1. Estou absolutamente desesperado. Você sabe o que significa? No princípio era o verbo estava com Deus. A expressão estava com Deus significa que ficava diante do Pai, respirando para o Pai assoprando nele. É o sentido mais profundo. E isso significa o quê? Significa que o Pai resolveu colocar nele toda a plenitude e toda a sua o quê? Palavra. Toda a sua palavra. Por isso que Cristo é o verbo que nós não precisávamos mais de nada. Então, irmãos, olha que interessante. Deus resolveu entrar na história e Deus, por sua misericórdia, nos deu os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e o quê? E João. Agora acompanhe aqui comigo. Olha que interessante. Eu peço que você abra aí no smartphone, porque fica muito mais fácil de ver. Porque aqui vai ser, para mim você está muito longe. Usa o smartphone aí, ó. Isso aqui é um quadro de comparação muito interessante que eu retirei da internet. É muito legal. Mateus foi escrito aos judeus. E para provar o quê? Que Jesus era o Messias e o Rei prometido. Marcos, escrito aos romanos. Para provar o quê? Que era o homem perfeito, filho do homem. Lucas, para todos os gentios. Para provar que Cristo era conquistador, poderoso. E João, para todo o que crê, para a igreja, para provar que ele é a verdade, que ele é o Logos, a palavra de Deus, o divino e o Filho de Deus. Agora, muito interessante, aqui não adianta ver, você tem que estar no seu smartphone, pode abrir aí mesmo, pode abrir no seu smartphone, nem eu consigo ver direito aqui. Olha que interessante, em casa, dê uma olhadinha no que está ali. Por quê? Pelo seguinte fator: se você parar de pensar, meus amados irmãos, exatamente nesse ponto, existe nos evangelhos o quê? Nos evangelhos existe, deixa eu abrir aqui minha apresentação, pega aí no smartphone comigo, abra aí por gentileza, olha que interessante, se você parar e pensar, grande parte dos textos que você pega em Mateus estão em Marcos e estão em o quê?
Lucas. Olha que quadro comparativo de rosa. 76% do material de Marcos está em Lucas, num total de 41% de Lucas, que também está em Mateus, que é 45% de Mateus. Pensa comigo, vamos pensar em termos matemáticos. Eu creio que devemos ter professores de matemática por aqui essa manhã para me ajudar. Em termos matemáticos, pense comigo, se 76% de Marcos, você olha para Lucas, 41% do que está em Marcos está em Lucas, e 45% do Evangelho de Mateus é o que está em Marcos e Lucas ao mesmo tempo. É porque Deus resolveu destacar isso aí, não é verdade? Deus resolveu destacar isso aí. Vamos de novo, pensa comigo, de novo, raciocínio matemático. Se eu tiver errado, professores de matemática me ajudam. A gente reforça aquilo que a gente vê que é muito relevante, não é verdade? Por isso você bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes no assunto. Então pense, pega aí em cima, Marcos. Está vendo essa parte rosa? 76% de Marcos. Agora pegue Lucas, 41% de Lucas. Agora pegue Mateus, 45% de Mateus. Esses assuntos juntos, Deus colocou nos 3 evangelhos, e é por isso que a gente está toda quarta-feira estudando o quê? Panorama do novo o quê? Por isso que toda quarta-feira eu pego Mateus, Marcos e Lucas e junto. Trabalho com profundidade. O último que trabalhamos na quarta-feira agora foi o jejum. Muitos irmãos saíram assustados, mas felizes sobre o jejum. E é isso que você tem que entender. Grande parte do Evangelho se repete. Agora, quando você pega Lucas, 41% de Lucas está em tudo. 23% de Lucas está só em Lucas e o quê? Mateus, está vendo aí? E 35% de Lucas, 35% de Lucas só tem em Lucas. Então, deixa eu te mostrar isso aqui. Depois em casa você vê esse quadro. Tá bom? Não preocupa não. Atenção, olha, presta atenção. Se você parar e pensar, por que Deus repetiu tantas vezes alguns assuntos? Tio Té, tem alguma finalidade. Ele queria alguma coisa. Agora, não é para pegar a outra parte, por exemplo, a Rio Verde, de Lucas, 35% é só Lucas. Não é para desprezar isso. Porque essa parte que não tem nos outros, essa parte que faz entender muito mais Cristo. Olha que Deus fantástico. Maria, Deus é Deus mesmo, Maria. Ele pega, manda 4 biografias do seu filho. Porque ele queria que a gente visse Cristo de frente, de costas, de lado esquerdo e de lado direito. 4 biografias. Nas 4 biografias ele faz questão de inspirar autores para repetirem muita coisa, porque ele queria que aquele assunto fosse muito mais estudado. E em alguns pontos ele diz, isso aqui, ninguém tem. Só esse autor tem. Para quê? Para eu entender muito mais Cristo. Irmãos, se Cristo é Deus entre nós, não tem desculpas para mim e para você. Ele esteve entre nós. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Cristo. Quer saber tudo sobre Deus? Mateus, Marcos, Lucas e o quê? João. Quer entender tudo sobre Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer discernir tudo sobre o Senhor? Mateus, Marcos, Lucas e João. E olha, é o que a gente está fazendo na quarta-feira. Na quarta-feira, a gente está juntando o que tem que juntar, separando o que tem que separar, e o melhor, está botando tudo isso em ordem cronológica.
para você não se perder no tempo. Porque tem gente, vou lhe dar um exemplo, tem gente que pensa que Jesus escolheu os 12 discípulos de cara. Não, Jesus escolhe 4, fica 1 ano com os 4, aí quando está indo para o 2º ano de popularidade, escolhe o 5º, espera todo mundo aceitar o 5º, que era difícil aceitar, Mateus, que era publicano, depois é que ele passa uma noite orando e pega o resto. Então olha que interessante, quer saber tudo sobre Cristo é aqui. E o que é interessante, Deus nos deu toda a dádiva das biografias para que soubéssemos de forma definitiva quem Ele é. E agora, terminando, o ponto dos evangelhos, pode ir para cá. Igreja. Fundação da igreja. Jesus Cristo é o quê? A pedra o quê? Angular. Jesus é a pedra angular. E por que 4 evangelhos? Porque qualquer construção tem 4 grandes fundamentos. 4 grandes fundamentos. Qualquer construção tem 4 grandes fundamentos. Mateus, Marcos, Lucas e João, pedra angular, Jesus Cristo. Então eu te desafio, meu amado irmão, a ler conosco e junto estamos nas quartas, para que a gente vá pegando os textos juntos, e os textos que são separados, juntos e separados. E com certeza até o final do ano que vem nós terminaremos todo Mateus, Marcos, Lucas e João, e teremos essa fundamentação essencial de todo o Evangelho. Mas eu quero que você entenda que Deus resolveu estar entre o quê? Nós. E resolvendo estar entre nós, Ele nos deu 4 livros para dizer de forma eterna e definitiva quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele quer e o que Ele aguarda de cada um de nós. Eu te pergunto, precisaríamos de alguma coisa além de Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Mas Deus é Deus. Rege, Deus surpreende a gente todo dia. Olha o que Ele fez. Para susto geral nosso, Ele simplesmente fez assim. Ali em cima está Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados de sinóticos. Sinóticos por quê? Porque entre eles existe um material muito comum. Você viu que grande parte de Lucas está em João, grande parte de João está em Mateus? João não, né, gente? De Marcos está em Mateus e Lucas, Lucas, Mateus e João. Olha que interessante, por isso são chamados sinóticos. Mas evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, olha o tanto de livro aqui embaixo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Olha o tanto de livro. Me responda, por gentileza, para que tanto livro se a gente já tinha tudo? Para que isso? É porque Deus, irmãos, Ele não quis só estar entre nós. Olha que fantástico. Ele quis nos conduzir até o fim. Ele quis nos levar até o fim. Gente, olha que Deus fantástico é esse aqui. Se lembra desta figura ali? Ele subindo. E ele dizendo, fiquem porque eu vou mandar o Consolador. E aí quando ele tem que voltar ao Pai para completar toda a expiação, toda a imputação, toda a salvação, olha que fantástico. Ele nos dá a dádiva do quê? Consolador, que ia ficar conosco até o fim. Que Deus fantástico, irmãos. Que Deus é esse? Sim, Senhor, olha que fantástico isso aqui. Aí é óbvio que quando o Consolador vem, ele vem para que
um novo mundo exista com uma nova instituição. Um mundo após Cristo e com uma nova instituição que não tínhamos. Deus nos dá a dádiva da igreja. A igreja surge exatamente junto com o Consolador. E é linda esta figura aqui, ó. Se lembra no cenáculo orando? Se você não consegue ver, está tudo no smartphone, desde que não seja da Apple, certo? Porque o mundo gira em torno do querido Android. Ah, já está ali, que sorte. O meu abre de não. Olha que fantástico, irmãos. Veja que quando chega a dádiva do Consolador, chega a dádiva da igreja. E aí o Consolador é aquele que vai nos guiar por todo o resto da nossa vida, nos ensinar, nos instruir, conosco estar, nos abençoar. E o que é lindo é exatamente isso aqui, ó. Veja, a igreja surge como o aparato da misericórdia de Deus pela humanidade. Ali está João entrando, olhando junto com Pedro e dizendo: vem cá, na frente da porta formal, você está precisando de quê? O mesmo homem então levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Olha o que é a igreja. A igreja é esse aparato que onde continua a graça e a misericórdia, a bênção de Deus se manifestar. Olha o que é a igreja. A igreja é o aparato aonde a grande dádiva do Evangelho seria anunciada a todos os povos. Ali está Filipe pregando, ali está Estevão pregando, ali está Pedro pregando, ali estamos nós pregando. Olha o que é a igreja. A igreja também seria o aparato de ataque demoníaco profundo. Ali uma imagem de Estevão sendo morto. Mas a igreja seria a grande dádiva de Deus para a humanidade após Jesus Cristo. Escute, eu espero que isso entre no seu coração. Assim como Cristo foi a maior dádiva de Deus para a humanidade, o Espírito Santo é a maior dádiva de Deus, Jesus para a igreja. E a igreja é a maior dádiva de Cristo para o mundo. Eu vou repetir. Cristo foi a maior dádiva de Deus para a humanidade, o maior presente. O Espírito Santo foi o maior presente de Cristo para a igreja. A igreja é o maior presente de Cristo para o mundo. Olha o peso, irmãos, disso na gente. Você já pensou que você é um presente de Deus para o mundo? Para o mundo. E mesmo sendo arrebentado, é um presente de Deus. Que imagem é essa? Que imagem é essa? Se lembra de alguém caindo? Uma grande luz, sem ver absolutamente nada. Não sabemos se ele caiu do cavalo, né? Mas tá bom. E não sabemos se ele caiu completamente, mas tá bom. A imagem reflete quem? Paulo, o último dos grandes apóstolos, escolhido fora de tempo pelo próprio Senhor Jesus, escolhido pelo próprio Jesus, reconhecido pelo próprio Jesus. Olha que fantástico. Quando Paulo entra e os apóstolos, Deus nos dá a dádiva da sã doutrina. Ninguém precisava disso. Bastava viver a luz de tudo que estava escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Deus queria nos dizer como a igreja tinha que funcionar. E aí ele pega cada um dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, e ele diz: agora escreve as cartas, porque eu quero dizer como a igreja tem que funcionar. Já que a igreja é a maior dádiva minha para o mundo, eu quero que a igreja viva diferente, que a igreja se vista diferente, que a igreja ande diferente, que a igreja pense diferente, que a igreja entenda diferente. Eu quero que a igreja não se perca. Então está aqui a dádiva da doutrina. E aí cada um desses livros, olha que fantástico. Meu Deus, pastor. E fora Paulo, quem escreveu carta foi só Tiago, ali embaixo, Pedro, João e Judas. O resto tudo é Paulo. Como devemos a esse homem? Como devemos a esse homem? Olha que interessante. As epístolas paulinas, primeiro as igrejas. Como a igreja deve ser? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses.
E a gente estudou, e é voltado para a igreja, é fantástico, cada um dos nossos áudios. Se você não pode ouvir, está tudo no YouTube, na nossa página. Vai lá e busca e escuta. Você já escutou? Escuta de novo. Olha aqui, ó, aos Hebreus. Nós cremos que foi Paulo. Não tem certeza nenhuma, mas só pode ter sido Paulo. E cartas particulares a irmãos. Pastor, se é carta particular, irmão, então não é para a igreja, né? Você se lembra da ceia? De tudo que falamos sobre Filemon? Diz que uma carta particular aos irmãos não é para a igreja. A igreja primitiva reconheceu e colocou no cano. Então, essas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, que já estudamos, Tito, que já estudamos, Filemon, que já estudamos, isso aqui fala não só o indivíduo, mas a igreja inteira. Fora as epístolas universais, epístolas para todos. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João e Judas, que vamos estudar a partir dessa semana. Porque ontem terminou Hebreus e como Deus falou conosco. Agora, está ótimo. Que Deus organizado, né? Que Deus fantástico. Ele quis nos conduzir até o fim. Ele simplesmente então nos deu o Consolador, nos deu a igreja, e aí a bênção do Consolador, a bênção da igreja, e Ele simplesmente nos deu a bênção da sã doutrina. Mas Ele é maior do que a gente pensa. Ele nos deu a dádiva da revelação. Ele resolveu dizer como seriam os últimos dias, que antecederiam a vinda dele e que possuiriam a sua vida. Ele não precisava abrir para a gente o futuro. Ele já nos falou tudo do passado no Velho Testamento. Já nos ensinou tudo no presente, os evangelhos e as cartas. Mas Ele é Deus que completa toda boa obra. E a sua palavra é uma evidência disso. Ele resolveu descortinar para a gente, Marlene, o futuro inteiro. Absolutamente o futuro inteiro. E aí veio a revelação. Uma foto quase que atualizada do apóstolo João. Tá certo? Ele deveria ser mais ou menos assim, na ilha de Patmos, né? E a revelação começa muito boa. Deus nos revela todos os grandes problemas e desastres da humanidade. Virão tempos difíceis, de fome, de guerra, de morte. Deus nos revela que surgirá um sistema político e religioso terrível, muito bem declinado por essa mulher, a grande Babilônia, que se senta e que simplesmente oferece seu vinho e estraga o mundo com a política e a religião incorreta. Deus nos revela desastres e catástrofes naturais incomensuráveis. O momento seria tão difícil no futuro, irmãos, que a Bíblia diz que o homem procuraria a morte, e a morte dele fugiu. Agora, Deus também nos revelou a bênção da vitória final. Ele é Deus que criou e que vai restaurar. Olha que fantástico isso aqui. Deus nos revela que no meio de tudo isso, Ele está no meio dos candeeiros, que são as suas 7 o quê? Igrejas. E que não obstante um momento tão difícil como esse, haveria ainda um último marco de misericórdia, que seria a igreja. Deus nos revela que chegará um dia em que a trombeta soará e vivos subirão, mortos ressuscitarão, para exatamente estarmos com Ele, gozando no arrebatamento de tudo aquilo que Ele nos prepara. Deus fala de uma nova cidade, lindíssima e fantástica. Deus fala do dia do nosso recebimento. Deus nos assevera glórias, o dia em que estaremos com Ele recebendo diante do trono branco, cada um de nós o devido galardão. Irmãos, o dia que Ele nos apresentará ao Pai,
nós finalmente teremos acesso ao Deus Todo-Poderoso pelos séculos dos séculos. E Ele nos revela que um dia voltaremos com Ele, que tem escrito em sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer o reino eterno e maravilhoso. Portanto, bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. E louvado seja o Senhor pela sua palavra. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não merecíamos tanto, que é a tua palavra. Nós não merecíamos tantos detalhes, nós não merecíamos tanto conhecimento, nós não merecíamos tanta graça, nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos tanta misericórdia, mas tu és Deus de graça e misericórdia. Ó Deus, peço-te somente uma coisa: dá-nos firmeza para, como Paulo falar, guardei o bom depósito, guardei o bom depósito. Dá-nos firmeza para conservar a fé até o último dia. Dá-nos firmeza para viver à altura do teu Evangelho. E nós te louvaremos, e nós te bendiremos para todo o sempre. Obrigado pela tua palavra. É o que nós pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus.